E as pessoas têm relatado, né, sentir realmente um peso, tristeza, desânimo, sintomas físicos também como insônia, aceleração cardíaca, muito cansaço, dor de cabeça, dor no corpo, e sem um motivo aparente que justifique isso. Na verdade, nós podemos dizer que realmente isso está acontecendo, de certa forma. Então tem alguns momentos que a psicosfera está pior, dependendo do coletivo, da vibração energética, das emoções do coletivo, dos habitantes. E o que seria, então, no caso, a psicosfera do planeta, da Terra? Nós vamos comparar com o nosso campo áurico, a nossa aura é a nossa psicosfera pessoal, não é? Que corresponde à nossa energia pessoal, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E a aura indica justamente a qualidade, não é, desses pensamentos e emoções. Daí nós temos a psicosfera geral planetária, que está, de certa forma, dependendo da psicosfera íntima de cada um de nós. E influencia a psicosfera planetária. E a psicosfera planetária, por sua vez, também influencia a psicosfera de cada um de nós. Então, resumindo, a psicosfera da Terra resulta da soma das psicosferas pessoais de cada um de nós. Então, através do sentimento, das emoções, das falas que nós emitimos, nós criamos emoções e sentimentos diversos, bons e ruins, para o mundo, e nós emanamos diversas energias, né, no ambiente mental, emocional e espiritual. E assim nós vamos alimentando o prana, com vibrações positivas ou negativas, né, a depender de cada um de nós. E assim a gente se conecta a uma egrégora. Cada um de nós nos conectamos a egrégora X ou Y, boa ou ruim, dependendo da energia que nós alimentamos. Então a psicosfera planetária é resultado disso, da soma das diversas egrégoras formadas pelas pessoas, que por sua vez é formada pela psicosfera de cada um de nós. Então nós vemos o tamanho da nossa responsabilidade pela vibração planetária. Então não adianta reclamar. Que peso, a psicosfera está péssima, o mundo está ruim, porque nós somos responsáveis por isso. O que cada um de nós pensa, alimenta e irá compor as egrégoras que, por sua vez, vão formar a psicosfera do planeta Terra. Então, se nós desejamos que o planeta seja melhor, se desejamos nos sentir melhor, tanto física quanto emocionalmente, nós queremos vibrações e energias melhores, de paz, de alegria, nós devemos fazer a nossa parte, vibrando melhor, vibrando positivamente, emanando pensamentos e sentimentos de gratidão, de fé, de alegria, de esperança. Tudo isso dentro do nosso possível. É claro, nós temos problemas, todos nós temos, mas a questão é como nós reagimos às coisas, não é? Nós já sabemos que as energias do cinturão de fótons que atinge a Terra, cada vez mais fortemente, também influencia sim a nossa condição física, emocional e espiritual. Mas cabe a cada um de nós nos adequarmos a essas energias, porque elas são para o nosso bem, para recodificar o nosso DNA, para que nós nos adequemos às novas energias da Terra de regeneração. Quem está reencarnando agora, principalmente essas crianças que são os diamantes, que a reencarnação se intensifica agora em 2025, vem uma leva deles, eles já vêm com o DNA recodificado, mas nós não viemos com o DNA dessa forma, então nós precisamos dessas energias para nos ajudar com isso, e é para o nosso bem. Mas isso não significa que esses sintomas ruins são somente devido a isso. Claro, alguma coisa a gente deve sentir, dependendo de como nós reagimos. Nós vamos ter mesmo algum sintoma, mas na verdade esses sintomas emocionais e psicológicos e até físicos mais intensos, eles se devem mais às influências negativas da falange do mal, das hordes do mal, que não querem ver a nossa melhora, não desejam que a Terra dê o salto regenerativo, o salto quântico, né? E por isso eles tentam nos afetar. Eles trabalham para isso intensamente, para que a gente desista, principalmente aqueles que estão trabalhando no bem, nos trabalhos voluntários, que ajudam as pessoas. Por isso que é importante que a gente fale sobre isso, para que nós tenhamos o conhecimento das motivações desses sintomas
muitas vezes sem explicação, que para fiquemos mais vigilantes, né? Os desencarnados, eles têm, obviamente, também a sua psicosfera pessoal. E os desencarnados voltados ao mal, essa falange do mal, eles influenciam de maneira negativa a psicosfera da Terra. E eles querem também nos arrebanhar, né? Eles querem nos influenciar ao mal, desestabilizando as nossas emoções, nosso físico e o nosso espiritual, por esses motivos que nós estamos vendo. E o inconsciente humano, ele capta muito mais informações do que o consciente. Então, mesmo que nós não façamos nem ideia do que esses seres trevosos querem e nem que eles existam, a maioria das pessoas captam essas energias ruins e sofrem muito com isso. Muitas vezes desanimando, tendo esses sintomas ruins, e é isso que eles querem mesmo, né? Por isso que cada vez mais, grande parte das pessoas estão passando momentos difíceis. Esses sintomas, principalmente emocionais também, mas claro, só podemos afirmar isso quando já foram descartadas as hipóteses de problemas de enfermidades diagnosticadas. Então, mesmo quando nós não desejamos, nosso inconsciente, que comanda, né, a nossa vida, como nós já falamos muitas vezes aqui no canal, nosso inconsciente acaba captando algumas dessas informações, dessas falanges do mal, geralmente quando estamos mais invigilantes por alguma razão, quando estamos frágeis, com algum problema, só piorando, né? Porque quando a mente pensa, o corpo sente, certo? Mas a maior parte das químicas que o nosso corpo produz, elas são geradas inconscientemente. Então, inconscientemente, nós vamos gerar dopamina, serotonina e outros hormônios e químicas boas, mas nós podemos também gerar umas químicas meio desequilibradas, níveis elevados de cortisona, de adrenalina, que em níveis muito elevados fazem mal. E essas químicas vão afetar também o nosso físico e emocional. E esses seres tentam nos induzir ao medo, principalmente, porque nós sentimos muito medo, é um sentimento muito presente ainda em nós. E quando nós sentimos medo, nós produzimos uma quantidade excessiva de cortisol, que é o hormônio do estresse. E o medo está tomando conta das pessoas. E a ansiedade também. E a falange do mal está colocando informações negativas através da mídia, por mensagens subliminares, mensagens que tentam nos fazer desistir de nós mesmos, do bem, que nos desanimam, principalmente aqueles que trabalham no bem, como eu falei. Eles tentam atacar porque não querem realmente que a humanidade melhore, que o planeta evolua para a regeneração. Eles não querem de jeito nenhum. E é claro que, muito provavelmente, esse trabalho deles é inócuo, é inútil, porque o planeta vai evoluir, ele vai chegar à regeneração, mas nós precisamos ter cuidado, ser vigilantes conosco, porque nós precisamos acompanhar a evolução do planeta, então não podemos desistir. Então nós precisamos resistir a esse mal, ficarmos atentos a isso, e quando acontece alguma coisa que você sente um desânimo, uma coisa muitas das vezes sem nem razão de ser, aí você já pensa, epa, então aí pode ter influência, pensamentos que não são meus. E a forma mais eficiente de tentar melhorar isso, primeiramente, é tendo esse conhecimento, né, do que está ocorrendo, e segundamente, administrando os sentimentos, os pensamentos, nos libertando, né, de pensamentos ruins que podem ser influenciados, né, no meio que nós vivemos, essas mensagens subliminares. Nós precisamos saber que o controle dos pensamentos ele é possível, é totalmente possível. E controlando os pensamentos, nós controlamos a emoção também, é óbvio. Então nós precisamos ir treinando, né, o gerenciamento dos pensamentos e dos sentimentos e continuar a trabalhar pelo bem. E quem já faz o bem é aprimorar esse trabalho cada vez mais, e quem ainda não faz, é hora de começar a trabalhar nas causas do bem, saindo da zona de conforto, né? Então preste atenção nos seus pensamentos, esses pensamentos intrusivos, eles têm vindo muito, cada vez mais, é preciso passar a ver o lado belo da vida, sair dessa vibração de tristeza, de dor, não permitir esses pensamentos intrusivos. É preciso resistir ao medo, à tristeza, ao desânimo, porque a vibração do medo e da dor somatizam doenças. E a vibração da alegria e da paz gera saúde, é claro.
É preciso sair dessa vibração que é muito 3D, né? Da materialidade, da carência, da maldade, do medo, da dor, para passar a vibrar 5D, que é a espiritualidade expandida, abundância, alegria, esperança, bondade, sabe? Você acha que o mundo tá ruim? Não é bem assim, gente. A gente tem falado muito sobre isso. Nós temos bolha de maldade ainda na Terra? Temos, claro. Mas nós temos bolhas do bem. E não são poucas não, viu? É que o mal, a gente sabe, ele é mais divulgado. Tem força na mídia. E o bem, muitas vezes, passa batido. Então, esse pensamento de que o mundo está todo ruim, ela é mentirosa, ela é falsa. Porque as bolhas de bondade, de atitude de amorosidade, elas são em número muito maior. Aí a pergunta é possível se blindar da psicosfera ruim? Claro, é muito possível. Tanto da psicosfera íntima, quanto da psicosfera do planeta, dessa troca, né, de energias. E orar é a ferramenta principal e melhor, porque você entra em conexão com os bons espíritos, com o anjo de guarda, que intercedem por você junto a Deus e ainda te influencia positivamente, indicando o caminho, dando conselhos, sem que você nem perceba isso. Pode parecer que não, mas uma oração, por mais simples que seja, espontânea, não repetitiva, você não sabe nem presta atenção no que está dizendo, mas espontânea, simples, curta, nem que seja um vídeo, através de um vídeo ou de um áudio que você ouça e se concentre todos os dias, pela manhã ou à noite, isso pode mudar sua vibração e sua vida, pode te curar, inclusive. Também, em segundo lugar, passar a estudar a espiritualidade para ir se conscientizando cada vez mais sobre a imortalidade, sobre a condição real de ser imortal que se é, para passar a ajudar, né, a melhorar a psicosfera do planeta, praticando o bem, sendo empático com as pessoas. Também fazer o que gosta, criando momentos felizes, agradáveis, estando a sós ou junto com as pessoas que se tem afinidade. Tudo isso ajuda muito, ajuda a libertar das influências negativas e doentias. Pode ter certeza disso. Então a gente não pode ficar com medo, desanimar, perder a fé nunca. Isso é uma questão de vigilância, não é? De estar atento a tudo isso para se precaver, para se prevenir, para se libertar se já estiver sendo atacado por isso. E a previsão, gente, como eu estava falando, de que vão chegar 1 milhão de espíritos chamados diamantes, que irão melhorar, sim, a psicosfera do planeta, gradativamente, sendo que 250 mil vão reencarnar agora em 2025. E gradativamente vem reencarnando até completar esse número de 1 milhão. E depois sempre virão em quantidades variadas, né? E eles vão sim mudando, ajudando a mudar pouco a pouco a psicosfera para a regeneração, mas esse é um trabalho, como eu disse, também nosso. Por isso nosso DNA está sendo recodificado. Então nós temos capacidade para fazer isso também, engrossando as fileiras, né, daqueles que trabalham para o bem, para que a regeneração se instale, em definitivo, na Terra. Em relação à piora da qualidade do sono, muitos têm relatado isso também, as pessoas têm acordado de madrugada, geralmente às 3 ou 4 horas da madrugada, e muitas vezes nesse horário o perispírito está voltando para o corpo, e nós podemos acordar algumas vezes com pensamentos intrusivos de medo do futuro, de perda, de morte. E quando isso ocorrer, se ocorrer, faça uma oração imediatamente, faça exercícios de relaxamento, exercícios respiratórios, não permita esses pensamentos intrusivos e peça ao anjo guardião para te ajudar a afastar esses pensamentos, a barrar esses pensamentos, substituindo por pensamentos de alegria e de esperança. Ao levantar e ao deitar, de manhã e à noite, agradeça, né, de manhã pelo dia que está iniciando, se propondo a fazer o teu melhor, se conectando aos bons espíritos, ao anjo guardião, agradecendo a Deus. E à noite a mesma coisa, agradeça pelo dia, da forma que ele tenha sido. Você tem motivo sempre para agradecer, faça isso, se conecte
ao seu anjo guardião pedindo para que você possa ir para lugares bons, para trabalhos bons. Isso é importante. É muito importante para prevenir também desses pensamentos intrusivos à noite. E terminando aqui a nossa conversa de hoje, como nós estamos vendo, a psicosfera da Terra não está essencialmente ruim, como muitos falam, exagerando sempre para o lado negativo, porque existe o mal, mas existem, como eu falei, muitas pessoas fazendo o bem, as bolhas do bem, da caridade, do amor. E a nossa responsabilidade pela qualidade da psicosfera depende, como nós vimos, de nossa psicosfera íntima. Isso tem a ver conosco, né? Com a nossa decisão, com os pensamentos que nós mantemos, com a nossa vibração íntima. Então, a nossa responsabilidade é total pela nossa própria vibração e também pela vibração do planeta. Então, vamos, gente, cuidar, né, do que nós pensamos, do que nós falamos, porque disso vai resultar nossas emoções felizes ou infelizes, dependendo de nós mesmos. E, consequentemente, influenciaríamos o mundo. Em relação a isso, eu sempre gosto de citar a fala da Joana de Ângeles. Ela afirma que o que você pensar hoje com frequência e insistentemente, cedo ou tarde se realizará. Então nós somos todos interdependentes. O sofrimento de alguém lá do outro lado do mundo, cedo ou tarde, nos afetará aqui desse lado, isso é certo. Então cuidado todo corresponde à decisão inteligente, porque é cuidar de nós mesmos também. Então saibamos que a energia da regeneração é a energia da união, e não do individualismo, tá bom? O individualismo não leva ninguém a nada de bom. A união leva a tudo de bom, a felicidade, a paz, a alegria. Então a indicação é essa: trabalhar pela união, pelo todo, cada vez mais, sabendo que o bem que nós espargirmos hoje, pela lei de ação e reação, sempre retornará a nós. Cedo ou tarde retornará em forma de saúde, de paz, de alegria. Temos certeza absoluta disso, tá bom? Então vamos aí, mantendo a esperança e a fé sempre. É isso, pessoal. Aí, se vocês acharem importante, divulguem aí esse conteúdo para que chegue a mais pessoas, curtam para que o YouTube entenda que é importante o conteúdo. Deixe suas questões, suas perguntas, suas opiniões e vamos aí falando, interagindo da melhor forma, tá bom? Até mais, pessoal.